Oi pessoal, tudo bem? Então, nessa última aula, a gente vai revisar aí os tópicos principais dessa última semana que diz respeito a gráficos de funções, principalmente as chamadas funções afins e quadráticas, tá? Então, de uma forma geral, uma função ela pode ter um gráfico, ela não precisa ser nem afim nem quadrática, ela pode ter um gráfico de qualquer forma, né? Uma curva, geralmente, né? E os pontos onde esse gráfico cruza o eixo x, vamos chamar aqui de A, esse valor aqui de x de B, esse valor aqui de x de C, né? Um ponto genérico do gráfico de uma função, o aspecto, ele se caracteriza por ter uma abscissa x e uma ordenada f de x, se esse daqui designar o gráfico de uma função f. Então esse ponto é do tipo x, f de x, né? Esse ponto, esse A designa essa abscissa desse ponto, cuja ordenada é zero. Então esse ponto, se nós designarmos aqui as duas coordenadas desse ponto, a abscissa vai ser A e a ordenada vai ser zero. A mesma coisa para o B, as duas coordenadas desse ponto são B e zero, a mesma coisa para o C, né? Então, os pontos onde o gráfico intersecta o eixo x, as abscissas desses pontos são chamadas de zeros da função. Aí na apostila se chama de raízes da função, mas geralmente raiz é empregado para designar raiz de um polinômio, né? Mas vamos adotar também essa notação provisoriamente. Em geral, isso daqui são zeros da função. São justamente os valores de x para os quais f de x é zero, né? Por isso que esses pontos se situam nem acima nem abaixo do eixo x, na altura zero. Tá certo? Esse valor de y aqui, vamos chamar de d, ele é o valor que corresponde a f de zero. Observa que as duas coordenadas desse ponto, o x desse ponto é zero. Então, o que é o d? Já que qualquer ponto desse gráfico é do tipo x, f de x. Então, o d nada mais é do que f de zero. Tá certo? Em geral, o gráfico, os pontos principais para você traçar o gráfico de uma função são esses daí. É importante também saber onde que ela atinge um pico, um valor máximo numa certa região, um valor mínimo. A gente observa que nesse exemplo geométrico, nesse exemplo gráfico, nós nem temos uma fórmula para essa função. Ela é um certo intervalo de número do domínio dela, ela é crescente, por isso que o gráfico é ascendente, depois ela é decrescente, quer dizer, você vai aumentando o valor de x, os valores de f de x vão decrescendo, depois ela cresce de novo, né? São observações importantes que a gente faz quando vai analisar qualquer função. As funções que a gente vai estudar com mais detalhes são as chamadas funções afins e quadráticas. Então, primeiro as funções afins. O que são as funções afins? Como vocês já devem ter lido aí, estudado aí. São funções do tipo... primeiro, elas são funções dos reais nos reais. Em alguns casos de aplicação, o domínio não vai ser dessa função, não vai ser todos os reais, como a gente vai ver em alguns exemplos, mas é uma função que a cada x associa uma expressão do tipo ax mais b, onde esse a é diferente de zero. Por exemplo, uma função afim é essa daqui, ó, que tem essa expressão algébrica, f de x igual a 2x mais, sei lá, mais 5, por exemplo, né? O que se verifica, pode se verificar rigorosamente, é que o gráfico de uma função afim é uma reta. É uma reta que pode ser ascendente
ou pode ser descendente. Ela é ascendente quando esse coeficiente A for positivo e ela é descendente quando esse coeficiente A for negativo. Então, quando o A for positivo, o aspecto do gráfico é esse, quando o A for negativo, o aspecto do gráfico é esse. Então, nesse exemplo nosso, certamente o gráfico, por essa afirmação que eu fiz, vai ser desse tipo, porque o A, esse coeficiente A, é positivo, tá certo? E se a gente souber já de antemão que o gráfico é uma reta, basta 2 pontos dessa reta para você determiná-la. Então, por exemplo, se nós quisermos fazer com mais cuidado o gráfico desse exemplo aí, dessa função apresentada nesse exemplo, vai ocorrer o seguinte, ó. Como a gente já sabe que é uma reta, bastam 2 pontos para determiná-la, então nós atribuímos 2 valores para x e vemos o que dá f de x. Então, um valor simples de calcular é esse. Quando x é 0, f de x vai ser, f de 0 vai ser 2 vezes 0, que é 0 mais 5. Então, f de 0 é 5. E quando x for qualquer coisa que você quiser, por exemplo, quando x for 2, f de x vai ser 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Então, a gente já consegue 2 pontos do gráfico, estabelecemos uma unidade aqui para o eixo x, uma para o eixo y, que não precisa necessariamente ser igual ao eixo x. Então, nesse exemplo eu fiz a mesma unidade, né? Para dar um exemplo, ele não tem origem, é um exemplo abstrato, né? Não tem origem no problema prático, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando x é 0, f de x é 5, isso quer dizer que o ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5 faz parte do gráfico. Quando x é 2, f de x é 9, quando x é 2, f de x é 9. Então, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 9. 2 pontos do gráfico, ó. Portanto, já sabemos que o gráfico é uma reta, porque é uma função afim. Esse é o gráfico dessa função y, x. Aqui são os valores x, aqui são os valores y igual a f de x, né? Então, nós observamos aqui, como naquele exemplo geral que nós tínhamos dado antes, aqui é o 5, é o ponto 0, 5. Esse ponto não está ainda claro qual é, mas é muito simples de encontrar. É o zero dessa função, né? Zero dessa função significa o valor de x para o qual f de x dá zero. Então, o f de x é 2x mais 5. Então, 2x mais 5 vai dar zero. Você resolve essa equação e vê que 2x mais 5 dá zero quando x for menos 5 sobre 2, que é menos 2,5. Até que o gráfico não está tão ruim, né? Menos 2,5, menos 5 sobre 2. Então, esse é o zero dessa função. Como o gráfico é uma reta, ela corta o eixo x apenas uma vez. É diferente, você poderia ter um gráfico, se você não soubesse que esse gráfico de antemão é uma reta, existem um monte de curvas passando por esses 3 pontos, né? Várias, mas a gente já sabe que é uma reta, então basta 2 pontos para determiná-lo, tá certo? Bem, isso que são as funções afins, são as características principais dela. Elas aparecem em várias situações, por exemplo, se vocês tem um exemplo aí na apostila, nas grandes capitais aí do Brasil, os táxis cobram do passageiro. O passageiro entra no carro, entra no táxi, ele já vai ter que pagar a bandeirada. Digamos que essa bandeirada seja de R$10. Então, o táxi costuma cobrar uma bandeirada, nós estamos supondo que são R$10,
e a partir de quando ele começa a andar, cobra-se um valor por quilômetro rodado. Para exemplificar, vamos supor que seja R$2 por quilômetro rodado. Então isso quer dizer, por exemplo, que se o trajeto que o passageiro quer for de 15 quilômetros, quanto que ele vai ter que pagar? Ele vai ter que pagar a bandeirada mais R$2 por cada um desses 15 quilômetros. Então, mais 15 vezes 2, ou 2 vezes 15. Né? Isso vai dar 10 mais 30, vai dar R$40. É o valor da corrida. Tá certo? Se ao invés de 15 quilômetros fosse 20 quilômetros, é só se substituir o 15 por 20, etc. Então, de uma forma geral, para correr X quilômetros, o percurso, o valor do percurso vai ser 10 mais X vezes 2. Então, a gente pode dizer que o valor é uma função da quilometragem X dada pela fórmula 10 mais x vezes 2 ou 2 vezes x, não é? Ou 2x mais 10. Portanto, você tem aí uma função afim. Você pode, inclusive, fazer o gráfico dessa função e ver que dá uma reta. O único problema é que essa variável x, ela a quilometragem, né, do percurso, ela não assume valores negativos. Então, você vai considerar o x variando de 0 a qualquer outro valor positivo. Então, V de 0 vai dar 10, 2 vezes 0, é o que eu falei para vocês. O cara entrou no carro, ele vai ter que pagar R$10 na bandeirada. É claro que nem sempre é assim, né? Ele conversa com o motorista, não, tal, você não vai para aquele ponto, para aquele lugar, então tudo bem, tchau. Mas, teoricamente, é isso. Então, se a gente for fazer o gráfico dessa função, como é que ele seria? Já sabemos que vai ser uma reta ou uma semi-reta, porque vai começar do valor x igual a 0, né? E é uma função crescente porque o coeficiente de x é positivo. Bom, o gráfico então vai ser algo do seguinte tipo. Quando x é 0, vamos estipular aqui, vamos supor que o 10 está aqui, né? E aqui a quilometragem. Vamos fazer de 10, né? Eu acho que a mesma unidade está bom, 10, 20, 30 quilômetros. Então aqui o x representa a quilometragem em quilômetros e o y, que é o valor da quilometragem correspondente a cada x, é dado por 2x mais 10, a unidade aqui é reais. Valor da corrida, né? Então, se a quilometragem for 0, o sujeito vai pagar, teoricamente, a bandeirada, só a bandeirada, R$10. Se ele andar 10 quilômetros, quanto que ele vai pagar? Vai pagar R$10 na bandeirada, mais 10 vezes 2, 20, 10 mais 20, 30. Então, ele vai pagar R$30 ao percorrer, se ele andar 10 quilômetros, ele vai pagar R$30. Eu estava trocando o x pelo y nesse desenho errado aqui. Como a gente já sabe que o gráfico é uma reta, esses dois pontos determinam que reta é essa, né? Uma reta determinada na geometria, né? Por 2 pontos. Então, esse é o gráfico. Tá? A gente tem aí uma ideia global do valor da corrida, né? Tá certo? Então, basicamente é isso. Perceba que não tem domínio dessa função que surgiu de um problema prático, não inclui valores negativos, né? Basicamente é isso, são os fatos principais sobre funções afins. Observe também que nesse exemplo a gente nem tem sentido perguntar qual é o zero dessa função, uma vez que a gente imagina que o zero seria um valor negativo, né? Quando a continuação dessa semi-reta cortasse o eixo x, mas isso não faz sentido nesse problema prático. Se fosse um problema abstrato, é facinho você ver que o zero, o v de x seria 0 quando x fosse menos 5, né? Isso é 0 quando x fosse só resolver essa equação. Ok? Então, é isso aí. Vamos agora falar brevemente sobre os fatos principais de funções quadráticas.
Então, primeiro, o que é uma função quadrada? Você observa que a função afim a expressão dela é um polinômio de grau 1. A função quadrática, a expressão algébrica dela é polinomial de grau 2, daí o nome quadrática. Sabemos, vamos assumir esse fato, que o gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Vocês já devem ter visto ela aí na apostila. Parábola é uma curva muito importante, tem uma série de propriedades que nós não vamos discutir aqui agora, propriedades geométricas, com muitas aplicações. Então, o que é uma função quadrática? É uma função dos reais. O domínio aos reais, o contradomínio aos reais, e ela tem a expressão f de x igual a algo do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes, números fixados. A variável da função é o x. Por exemplo, a função f de x ou g de x, a gente costuma chamar de f, da abreviação de função, mas pode chamar de qualquer outra coisa. 2x ao quadrado menos 10x mais 12. Tá? Bom, um fato que a gente pode verificar rigorosamente é que uma função... essa função, para ser quadrática, esse coeficiente a não pode ser zero. Se ele for zero, você cai numa função afim se o b não for zero. E se o b for zero, você cai numa função constante. Então, o a é diferente de zero para você ter aqui um termo de grau 2. Esse é um exemplo de uma função quadrática. A gente verifica, primeiro que o gráfico é uma parábola com eixo de simetria na vertical. Parábola é uma curva com esse aspecto. Ela pode ter concavidade voltada para cima, boca para cima ou para baixo. Podemos provar que se esse coeficiente A for positivo, a concavidade da parábola é para cima, e se ele for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, essa função, que tem essa expressão algébrica, essa lei de formação, o gráfico dela será uma parábola de concavidade para cima, porque o A é 2, o coeficiente de x ao quadrado é 2, que é um número positivo. Então, já sabemos que a concavidade dela é para cima. Agora, essa parábola ela pode estar localizada no plano cartesiano da seguinte forma, antes de desenhar precisamente. Concavidade para cima, ela poderia estar nessa situação, quer dizer, não intersectar o eixo x. Nessa situação, intersectar o eixo x em 2 pontos e poderia intersectar também num ponto só, tangenciar o eixo x. O que vai determinar o que vai acontecer, qual dessas 3 situações vai acontecer para essa função, é simples. Quando que ela intersecta o eixo x? Vamos supor que a situação é essa. Ela vai intersectar aqui num certo valor m e n. O que são esses valores m e n? São os valores para os quais f de x, que é essa expressão, dá zero. Então, você vai encontrar esse m e n impondo que 2x ao quadrado menos 10x mais 12 seja igual a zero. Certo? E aí você resolve essa equação. Quer dizer, esse m e n são justamente as raízes, as soluções dessa equação, ou as raízes desse polinômio, que são chamados zeros da função. Então, para resolver essa equação, primeiro de tudo, para simplificar as coisas, você divide ambos os membros por 2. Você tem a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ao invés de usar o delta, a fórmula de Bhaskara, você percebe aqui simplesmente que as raízes são 2 e 3, porque são 2 números cuja soma é 5 e cujo produto é 6. Vocês viram isso lá para trás. Então, nesse exemplo, nós encontramos 2 raízes. Se você tivesse resolvido utilizando o discriminante desse polinômio, você descobriria que delta é b ao quadrado, 25 menos 4ac.
4 vezes 1 vezes 6, que é 24, dá 1, dá um número positivo. Pelo fato de delta ter dado um número positivo, é que a gente descobre essas duas raízes, duas soluções. Né? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1, sobre 2a. Então, novamente aqui, 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Tá? De novo, encontramos as raízes sem usar a fórmula de soma e produto. Então, quando o delta é positivo, você encontra duas raízes reais. Então, ela cruza o eixo x quando o delta for positivo. Quando o delta for negativo, você não tem naquela chamada fórmula de Bhaskara, não vai ter raízes reais. Isso quer dizer que para nenhum valor de x, f de x vai dar zero. Para nenhum valor real de x, f de x vai dar zero. Então a situação é essa daqui, ocorre quando o delta for negativo. E quando o delta for zero, você vai ter essa situação. Por quê? Porque essas duas raízes acabam virando uma só. Quando o delta é zero, ao somar mais ou menos raiz de delta, você tem mais ou menos zero, vai gerar apenas uma raiz, né? Ou duas raízes iguais, se você quiser. Tá certo? Então, no nosso caso, nesse exemplo, a situação é essa. E para a gente fazer o gráfico mais preciso dessa função, nós vamos, então, dar alguns valores. Já descobrimos 2 e 3 aí. Ó. Vamos fazer com um pouco mais de um esboço desse gráfico com maior precisão. Então, eixo y, eixo x. Vamos supor que a unidade aqui é 1, 2, 3, 4. Né? Então, quando aqui é 2, f de x dá 0. Quando aqui é 3, f de x também dá 0. Quando x for 0, eu quero saber, então eu já estou imaginando essa parábola assim, ó. Certo? Então, em algum momento, ela vai cortar o eixo y também, que é quando x for 0. Então, quando x for 0, f de x vai dar 12. Deixa eu colocar uma unidade menor aqui para o eixo y, para a gente poder desenhar esse gráfico aqui nesse espaço que nós dispomos, nesse pequeno espaço aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já temos uma ideia do gráfico, tá certo? Então, ele vai ser uma curva, uma parábola, mais ou menos com esse aspecto aqui. Você observa que esse ponto de mínimo da parábola, o menor valor que essa função assume, a abscissa desse ponto, pela simetria dessa parábola, o eixo de simetria dela, essa reta vertical aqui, a abscissa desse ponto é a média entre 2 e 3, que é 2,5 ou 5 meios. 2 mais 3, 5 dividido por 2, da média aritmética, aqui, bem no meio desse ponto. 5 meios. E para você encontrar a ordenada, basta você fazer f de 5 meios. Então, você tem que fazer essa conta aqui com 5 meios no lugar do x. Então, vai dar, quando x é 0, aqui é 12, eu tinha esquecido de escrever aqui. Quando x é 5 meios, nós vamos ter 2 vezes 25 quartos, menos 10 vezes 5 meios. O que é isso? 50 meios, mais 12. Isso vai dar 50 quartos. 50 quartos é 12,5. 12,5 menos 25, mais 12, para não... São contas fáceis, né? Senão a gente trabalharia com fração. E 12,5 menos 25 mais 12 é menos 13. Isso dá menos 0,5, ou menos 1,5. Certo? Então, esse valor aqui, essa altura desse ponto é, digamos, negativa e é menos 5 meios. Isso quer dizer que para qualquer valor de x que você pegar, sempre f de x vai ser mais do que menos 5 meios. Aliás, esse exemplo mostra que qualquer valor de x que você pegar maior do que 3 corresponde a um ponto da função que tem ordenada positiva.
Mesma coisa para valores de x menores do que 2. Qualquer valor de x menor do que 2 corresponde a um ponto da função cuja ordenada é positiva. Quando x é 2, f de x é 0, e quando x é 3, f de x é 0 também. E qualquer que seja o x que você pegar entre 2 e 3, a ordenada vai ser um número negativo. Tá certo? Bem, essas são as propriedades básicas de funções quadráticas, de gráficos de funções quadráticas. Elas também ocorrem muito nas aplicações, vocês têm exemplos aí na apostila. Tá? Mas as ideias do gráfico, para traçar gráficos de funções quadradas, elas estão basicamente apresentadas nesse exemplo. O K e menos o meio. Então, é isso aí. Até a próxima e bons estudos aí. Estamos na reta final do curso. Tchau!